Voltamos com o Boa Noite Rio Branco na sua TV Rio Branco SBT. Mais uma vez, obrigado pela sua audiência. Tomara que você tenha uma boa semana, tá, meu amigo? A gente tem que começar, embora hoje é terça-feira, a semana começou no domingo, mas a gente espera que você tenha uma boa semana, tá? Uma semana positiva em todos os sentidos. Tá? Porque o final de semana passado foi realmente barra pesada. Até parece que estamos no mês de agosto. Ainda não, gente. Ainda estamos em junho. A partir de hoje nós temos um novo parceiro aqui. É mais uma empresa, mais um grupo que acredita na seriedade e na audiência também, claro, do Boa Noite Rio Branco. Tá? O meu amigo Hilton, popular Boca, representante aqui no Acre dos produtos Italac, que tem leite longa-vida, leite condensado, creme de leite e outros produtos, também está com a gente a partir de hoje. Tá? Logo, logo vamos chamar o Hilton aqui para fazermos uma entrevista com ele e saber como ele está fazendo para encarar mais uma crise, talvez a maior nos últimos 20 anos. Tá certo? Eu tenho o prazer de conversar agora com o apoio do Supermercados Araújo, também do Grupo Dalcar, do Nando Cabeleireiros, tá? Que continua fazendo a cabeça do pessoal. Tenho o prazer de conversar pela primeira vez aqui no programa com o Major Cleiton Almeida. Ele é comandante do Grupo de Salvamento do Corpo de Bombeiros e também comandante do avião do Governo do Estado. Seja bem-vindo, Major. Boa noite. Muito boa noite, Muniz. Prazer receber aqui no programa. A satisfação é nossa, em nome do Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros, Governo do Estado do Acre, a gente agradece essa oportunidade de estar aqui. Muito bem, gente. Quem acompanha aí o noticiário sabe que no final de semana houve uma tragédia, né? 4 acreanos que, vez por outra, pescavam, né? Eles não são pescadores profissionais, é chamada pesca esportiva, para se divertir. No rio Ituxi, no Amazonas, muita gente falou que seria em Rondônia, não foi isso. É que o pessoal de Rondônia que acionou, então, as autoridades acreanas. Tá? Rio Ituxi, no sul do Amazonas, uma região de difícil acesso, eles foram pescar e 3 morreram. Apenas um conseguiu se salvar. Ainda bem. Major, eu sei que o senhor já falou isso repetidas vezes, mas dizem que o que abunda não prejudica, né? É sempre bom a gente falar, explicar, até para que outras pessoas tomem outros cuidados. Eu sei que eles não eram malucos, foram vítimas de um acidente, e um acidente dificilmente você se previne, né? Tem aquele velho ditado, ninguém se previne por acontecido. Com certeza. Me conta como é que foi, então, o drama de vocês para resgatar os corpos. Bom, na sexta-feira, por volta das 18 horas, um colega lá do Corpo de Bombeiros Militar de Rondônia informou que havia ocorrido um acidente nessa localidade, né, nas proximidades da Cachoeira do Ituxi, e estava verificando de imediato se nós teríamos condições de apoiá-los no cumprimento da missão. Eu informei que, para que se desencadeasse uma missão fora do Estado, ela teria que passar pela anuência do governador do Estado, né, e o caminhamento seria através do comandante do Corpo de Bombeiros e secretário de Segurança. Ele de imediato disse, olha, eu vou reunir mais dados, mais informações e assim que possível eu lhe retorno. Dando sequência, eu já fui interpelado pelo subcomandante do Corpo de Bombeiros, que havia recebido contato, né, e estava repassando a escala superior, né, o secretário de Segurança, comandante-geral do Bombeiro, para que tomassem conhecimento e daí todo esse trâmite foi concluído. Quando o governador do Estado decretou, disse, olha, está autorizado o deslocamento da aeronave com a tripulação. Nós estávamos com nossos mergulhadores, nesse momento, fazendo um exercício em Sena Madureira. O exercício foi interrompido, eles de imediato deslocaram para Rio Branco, isso na noite de sexta para sábado, né? E no sábado, 6 horas da manhã, nós estávamos decolando a aeronave, pegando um grupo de mergulhadores, já para seguir para a Cachoeira do Ituxi, para iniciar os procedimentos de busca dos desaparecidos. E chegando lá, nós montamos toda a nossa estratégia de operação, né, com logística, suporte com combustível para a aeronave, deslocamento de apoio, equipamento de apoio para a operação de mergulho, para que a gente tentasse da maneira mais rápida possível intervir, primeiramente determinando, né, se haviam vivos, né, e esgotadas as 24 horas iniciais do período de busca, buscar resgatar os corpos daqueles que até então estavam desaparecidos. Vocês encontraram com o único sobrevivente lá mesmo no local ou aqui em Rio Branco ainda? Sim. Ao chegar no local, nós conversamos já com o seu Jailson, salvo engano, é um policial civil,
estava muito abalado, né, em decorrência de tudo que ele tinha presenciado, né. Ele contou com riqueza de detalhes como que aconteceu o naufrágio, e a todo momento querendo acompanhar os serviços de busca, o serviço dos nossos mergulhadores, né, para ver se alguma informação que ele desse com maior riqueza de detalhes possibilitasse o resgate o mais breve possível de alguns dos seus colegas. Durante todo o período ele foi colaborativo, ajudou naquilo que pôde, mas a gente não conseguia sucesso devido às características do manancial. Os corpos foram encontrados muito distantes do local do acidente? Não. O primeiro corpo foi encontrado aproximadamente 28 horas após o ocorrido, né? Ele estava mais ou menos 1 quilômetro a 1.500 metros abaixo do local do naufrágio. O segundo corpo em torno de 800 metros. Isso ocorre devido ao remanso, né, que eles chamam, né? São várias formações. A gente tem o canal principal do rio, né, ou do Igarapé, que estava bem cheio, correndo com bastante velocidade. Só que o leito do rio, com muitas pedras, as suas margens com bastante árvores, ainda a vegetação está intacta naquela localidade, a floresta bem preservada. A gente vê assim que é um rio relativamente novo, apesar de tudo, em fase de formação o local lá, né? Sim. A correnteza nos chama a atenção, né? Nos impressiona, né? Realmente nessas condições ela nos chama a atenção, mas é o período que ele ainda está com muita água. Né? Agora que ele vai começar a baixar o nível, né? Cair um pouquinho o gradiente de velocidade, mas até esse momento ele ainda tem muita água, está bem caudaloso e correndo bastante. Bastante cachoeira ali, né? É um rio que chama a atenção das pessoas que vão lá justamente pela formação das cachoeiras e também por estar numa área bastante preservada pelos peixes que ali tem. Ah, tá. Então isso é o que atrai os grupos de pescadores, a qualidade. Sem dúvida, o peixes. pescado lá, o pessoal vai pescar pirapitinga, jaú, peixes que dificilmente, peixes de grande porte que normalmente não são encontrados nos rios locais. Tá. E eu imagino o estado em que vocês encontraram, então, o único sobrevivente, né? O drama que ele viveu, vendo os 3 amigos desaparecerem nas águas. Não foi fácil, né? Nós fizemos um trabalho de... Pedindo socorro e ele sem poder fazer nada. Nós fizemos um trabalho de diálogo intenso com ele, buscando acalmá-lo, né? Tentá-lo colocar numa condição de maior colaboração possível e, ao mesmo tempo, tranquilizá-lo. Mesmo frente a uma catástrofe que ele estava vivendo, pessoal, emocional, a carga de estresse muito elevada, nós buscamos dar o suporte necessário para ele naquele momento, né? O diálogo foi estabelecido, ficou colaborativo, se acalmou um pouco mais, né? Ainda com alguma dificuldade para alimentar-se, normal nessas situações de choque, né? De abalo que a pessoa sofre, mas em todo momento ele foi participativo nas operações, ajudou bastante tanto na identificação, informando as roupas que os colegas estavam trajando no momento do acidente. O senhor me falou que o fato de eles estarem de calça comprida, de bota, até para se protegerem, né? Blusas, isso pode ter prejudicado ainda mais, né? Muniz, realmente, nadar não é fácil, né? Se a pessoa tem alguma habilidade nadando, normalmente a natação é desenvolvida de sunga ou peças de tamanho reduzido. Quanto mais roupa, mais complicado. Quanto mais roupa, maior o atrito, peso, maior o atrito com a água, maior o peso. O desempenho diminui. O desempenho diminui. Na hora que você coloca uma calça jeans, coloca uma camisa de manga longa, sapatos ou botas, a sua habilidade de nadar ela vai sendo reduzida, né? Quando isso somado a um rio que está desenvolvendo velocidade, um canal que tem expressiva velocidade, esse grau de dificuldade só vai ampliando, né? Infelizmente, os meninos tiveram um somatório de fatos, de aspectos... Tudo em desfavor deles. Tudo em desfavor deles, certamente. Eles conheciam a região? Não, pelo que nos informaram, era a primeira vez que eles estavam naquela localidade fazendo pesca, né? Eles já tinham participado de bastante pescas no interior do nosso estado, mas naquela região era algo que eles sonhavam. Salvo engano, já vinha sendo planejado isso aí há 3 anos. O que teria provocado o naufrágio da embarcação?
Pelo que O nós... excesso de correnteza, Na verdade, manobra radical. é como eu falei para você, é uma sucessão de aspectos que tem que ser considerados. Eles tentavam, primeira coisa, eles estavam em 2 barcos. Um dos barcos pifou o motor, então os 4 passaram a navegar no mesmo barco. Aí complicou, porque Mas aí essa embarcação, ela tinha condições de carga e porte suficiente para continuar navegando, para 4 pessoas. Então não foi determinante isso aí? Não. O momento em que eles tentaram acessar essa cachoeira com um motor menos potente, aí já começa a colaborar, né, de maneira fundamental para a ocorrência de um acidente. Evidente, se tivessem os 2 barcos funcionando, um teria salvado a outra tripulação. Né? Sem dúvida nenhuma. Eles estavam só com um e... Sem dúvida nenhuma. Ficaria mais leve, até mesmo a transposição desse ponto seria bem mais fácil. E pelo que ele informa, o policial, o fato de... Ele é policial civil, né? Isso. Diferente dos senhores militares, os civis, não é uma polícia de combate, é uma polícia de inteligência, não tem os mesmos treinamentos, mas eu acredito que tem alguns ensinamentos básicos, noções de defesa, enfim. Isso pode ter sido determinante para ele ter se salvado ou foi realmente uma mera sorte dele? Veja bem, logo abaixo da cachoeira tem uma formação geológica de pedras, né? E eu acredito muito na intervenção divina, porque no momento em que ele tentou fazer a transposição, que a embarcação tentou fazer, a embarcação adernou, né, e os colegas caíram dentro do canal, ele caiu justamente no lado em que jogava na direção das pedras. Né, a correnteza jogou ele para cima da pedra, ele se chocou na pedra, na verdade, e conseguiu se agarrar. Né, porque com a velocidade, ele não ia conseguir nadar para a margem, né, naquele ponto. Ele foi lançado, foi jogado pelo fluxo d'água para cima das pedras, conseguiu se agarrar e com bastante dificuldade, ele revela isso para a gente, ele conseguiu subir na pedra. Né? E aí ele viu a sequência dos fatos, os colegas desaparecendo. Eles sabiam nadar todos? Todos sabiam nadar, sim, todos sabiam nadar. Tem gente que, por excesso de confiança e pelo fato de saber nadar, às vezes nem usa colete salva-vida nessas ocasiões, o que não é recomendável. Né? Numa pescaria, né? Você já deve ter alguns amigos pescadores, isso. Todos se revelam habilidosos, tanto na atividade de pescar quanto de contar a história, mas também exímios na água. Né? E eu não acredito que tenha sido diferente com esse grupo, né, de pessoas. A autoconfiança ela é natural do ser humano, principalmente adulto. Né? Ele é extremamente autoconfiante e em situações de acidentes, né, acabam sendo os primeiros a serem alcançados. Nessas condições de difícil, de habilidade já dificultada, né, a gente vê que vai haver prejuízo sério. Eu já tive, justamente com 4 colegas, pescando há 10 anos no Rio Acre, o barco naufragou e ninguém morreu. Mas eu não vou comparar as águas do Rio Acre sem dúvida com aquelas águas aí que só a gente vê ali de passagem assim, já fica com medo, né? Não impressiona mesmo, viu? Os nossos mergulhadores, eles trabalharam lá durante todo esse período e tiveram muita dificuldade, porque para exercer o padrão de busca, né, no fundo do rio, a profundidade média era em torno de 13 metros, a gente faz uso de um peso, como se fosse uma âncora, na verdade a gente chama de poita. Né? Entendi. E lançando esse peso, a dificuldade para que permanecer parado e começar a fazer a busca, porque a busca praticamente ela é tátil. Né? Os rios aqui na nossa região têm águas escuras, né, a 13 metros de profundidade, e se chocavam com as pedras, se chocavam com formação de arbustos embaixo da água, mas não conseguiram identificar. Imagina os corpos nessas condições, né? Pessoas que com menos habilidade, com menos equipamento, né? um outro tipo de treinamento. Quero agradecer a entrevista do Major Cleiton e ao mesmo tempo parabenizar a equipe do Corpo de Bombeiros, comandada por ele, nessa operação de salvamento. Só eles sabem o que eles passaram, mas lograram êxito, pelo menos amenizaram o sofrimento das famílias. Né? Eram pessoas bem queridas, pessoas conhecidas, uma delas filho de um amigo meu, o Leitão, foi jogador de futebol, funcionário da Caixa Econômica Federal. Ele participava como filho do Leitão das atividades esportivas promovidas
pelo sindicato, pela Associação da Caixa Econômica Federal, uma pessoa bastante querida, os outros também. Sim. E a gente lamenta, né, profundamente. Quero agradecê-lo pela entrevista, Major. Sem dúvida nenhuma, eram pessoas bastante queridas. Nós nos empenhamos, né, para dar essa resposta para as famílias, né, para a sociedade acreana, em nome do Governo do Estado, Corpo de Bombeiros, Secretaria de Segurança, tudo que estava ao nosso alcance para tentar reduzir o máximo possível a dor dessas famílias foi feito e nós saímos, né, ainda pensativos acerca de tudo aquilo que nós queríamos ter feito mais, né, ter chegado mais rápido, ter alcançado os corpos ainda com vida, mas infelizmente não foi possível. Eu tenho certeza que pelo menos a dor das famílias está amenizada nesse momento. Se não fosse rápido, não fosse tão longe e tivesse sido acionado o quanto antes, algumas horas depois, mas era impossível. 24 horas já tinham se passado, né? Quase. Sim, sem dúvida. 24 horas depois do acidente já fica bem difícil fazer qualquer... Só um milagre. Foi um prazer. Sucesso aí, parabéns mais uma vez. Muito obrigado pela oportunidade. Depois do intervalo eu volto para falar sobre um crime que nos envergonha. Exatamente. Tráfico humano. Eu vou entrevistar aqui a Ivana Moura. Ela é coordenadora do Comitê Estadual de Combate ao Tráfico Humano. Em 2 minutos. Até já.